Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no melhor lugar e ao lado da melhor pessoa. Irmãos, antes de eu falar algo, deixa eu aqui fazer o meu agradecimento. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram ontem aqui no culto de ação de graça. Eu confesso que eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, poxa vida, vou concorrer, os irmãos não vão querer vir aqui, né? Mas eu falei assim, mas Deus é bom, né? Os que estiver lá, a gente vai se alegrar e celebrar. Gente, quando eu olhei para trás, que o pastor Vanderlei estava agitado, pastor, não tem mais lugar, não tem. Eu falei, pega as cadeiras brancas, já coloquei. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, tem umas cadeiras lá na sua sala que ficou para o café lá que o senhor vai dar. Eu falei, tira essas cadeiras de lá. Eu fiquei muito feliz. Pensa numa pessoa que se sentiu muito honrada. Olha, é algo muito poderoso quando a gente entende que o melhor lugar para estar é ao lado daqueles que realmente te amam. A psicologia diz isso, né? A psicologia diz que a maior necessidade do ser humano é se sentir amado. Alguém tem essa necessidade? Se você não tem, eu tenho. Eu gosto muito. Nós vamos até falar um pouquinho hoje a respeito disso. Pouquinho não, vamos falar bastante a respeito desse amor. Então, irmãos, obrigado. Hoje eu já estou vivendo 63 anos em um dia, mas eu estou muito feliz pelo... Sem palavras, né? Se eu começar a falar, aí pronto, né? Mas, obrigado, gente. E, irmão, presente, fica tranquilo, irmão. Eu recebo até o final do ano. Se não deu para dar agora, não fique triste. Pastor, não tem esse negócio não, sabe? Eu sou muito simples, né? Pode me chamar para almoçar, para jantar, para um churrasco. Irmãos, olha, vocês estão olhando para uma simplicidade em pessoa. Não tem esse negócio. Ah, mas passou, pode me convidar, que eu vou com uma alegria, a gente canta parabéns novamente, não tem problema nenhum, tá bom, irmãos? Fique à vontade, não fique triste porque não deu para dar o presente, e o pastor recebe até dia 24 de dezembro, porque dia 25 já é o presente de Natal, né? Então, até dia 24 é aniversário do pastor. Amém, irmãos? E também não só foi eu que fiz aniversário, tem aqui uns irmãos que eu quero orar junto com vocês pela vida deles. Mas antes, deixa eu dar um recadinho, se eu não esqueço. Irmãos, domingo que vem, o que eu disse? Que dia que é domingo que vem mesmo? Dia 14. Dia 14, irmão, nós vamos fazer um evento para toda a igreja. Eu queria arrebentar nesse evento, né? Nós estamos fazendo a batata recheada, é assim que chama? Batata recheada para o nosso encontro Kids. Nós temos aí uma logística muito grande do nosso encontro Kids. Irmãos, olha, é uma coisa muito linda, né? Você vê que criança é demais. Já, desde o início da semana, já foram encerradas 70 vagas para as crianças. Nós temos, vamos, né? Depois a gente vê com as pastoras se dá para fazer um ainda no segundo semestre. Mas, veja só, amados, é uma logística muito grande de material, de tudo, tá? Então, nós vamos fazer essa batata. Ela é R$35, é isso mesmo? R$35. O pessoal que fez para o encontro do pastor Tiago, eu comprei, gostei bastante, gostei muito, tá? Então, irmãos, eu vou orar para vocês não fazerem janta domingo que vem. Vocês não vão fazer janta, tá? Para o seu marido comprar batata para você e para toda a família, tá bom? Depois eu oro para ela voltar a fazer janta novamente. Mas eu quero que todos, quem já comprou, faça assim com a sua mão. Oxe!
e os outros. Então, eu quero que vocês venham comigo. Procure o seu líder, procure o seu discipulador, o seu pastor. Se for difícil achar ele, me procure. Manda uma mensagem e diz, pastor, me encomenda aí 2 batatas, 3 batatas, tá bom? Mas vamos, todos, vai ser no período da noite, tá? Então, por isso que eu estou falando da janta. O almoço vocês fazem, tá, irmãs? Não vai fazer a janta, pelo amor de Deus. Não, os irmãos vão me pegar na porta. Aí, pastor, agora está ensinando as mulheres a não cozinhar mais, né? Não, o almoço pode fazer, mas a janta não, tá bom? Então, olha, procure a sua liderança ou pode me procurar, não tem problema nenhum, tá bom? Irmãos, deixa eu te falar outra coisa. Irmãos, eu recebi, cada ano que passa, eu vejo o crescimento da igreja. Irmãos, eu não consegui responder, mas nem a metade das mensagens que eu recebi. Mas você fica tranquilo, hoje eu vou tirar um tempo para estar respondendo, porque eu gosto de responder, né? E no decorrer da semana eu continuo também. Eu fui pregar ontem na Igreja Batista Shalom. Pastor Ebidiel é uma pessoa muito amiga, de muitos anos, muitos mesmo. Prego lá para eles já fazem mais de 30 anos, né? Então, eu não saio muito para pregar em outras igrejas hoje, porque eu fui itinerante por quase 16 anos, pastor William. Então, eu andei muito, né? Hoje não, hoje eu deixo mais o pastor Tiago. Mas tem uns pastores que quando me convidam, eu não posso dizer não, porque faz parte lá de trás da minha história. E ontem eu estive lá. Ontem eles fizeram 12 horas de louvor, não foi isso, pastor Tiago? 12 horas de louvor e adoração. E eles convidaram a IBR para tocar e me convidaram para estar ministrando. Aí eu falei, não, quero ministrar na hora que os irmãos estiverem tocando lá. E eu fiquei muito surpreendido com eles, né? Você acredita que cantaram parabéns, me deram um bolo, né? Vou comer o bolo hoje, né? Me deram um bolo e eu fiquei muito feliz de estar ali com eles e saber o quanto Deus coloca assim pessoas no caminho da gente para sempre acrescentar mais fé, né? Então, irmãos, eu recebi bastante mesmo mensagem e eu vou estar respondendo, tá? Então, ontem mesmo alguém chegou para mim e falou assim, né? Um pastor meu, pô, pastor, mandei uma mensagem para o senhor, né? Os que mandaram logo cedinho, irmão, eu estava no pique, entendeu? Mas depois eu tive que fazer muitas coisas, tive que preparar essa palavra, essa eu acabei 4:30 da manhã. A palavra que eu ministrei lá no pastor, tive que fazer outras coisas, mas eu vou responder, tá bom, irmão? Fica triste não. Falei para ele, eu vou responder, irmão, calma aí, eu vou responder, meu aniversário não acabou ainda não. Amém, amados? Mas agora eu quero chamar também os meus irmãos aí do mês de junho. Eu quero convidar aqui, cadê o irmão Luiz? Luiz está aí? Luiz não está. Eu quero chamar aqui o meu filho Wellington. Cadê o Wellington? Vem cá, filhão. O Wellington, o pessoal da casa fala assim, ô pai, o senhor ofusca, né? Ofusca o Wellington, né? Ele faz dia 3, mas ele faz primeiro, né? Mas o Wellington fez dia 3, né? Quero convidar aqui também a Maria. Cadê a Maria? Vem cá, Maria. Olha só que alegria. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem mais, fora esses que eu chamei, fez aniversário essa semana? Faça assim sua mão. Vem. É mesmo, pastora? Vem, Lu. Olha só. Cadê? A Tânia não veio, né? Olha lá. Gente, vamos fazer um bolo para todo mundo aqui. Churrasco, né? Qual vai ser o... É o William que vai fazer isso? O pastor William que vai fazer o churrasco? É o William. Olha, não é para falar não, o pastor William faz um bom churrasco, né? Já estou com saudade, quem já passou por lá sabe. O homem é detalhista no churrasco, não é não? Dá vontade de voltar, viu? Vem mais para cá, irmãs, vem para cá. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não? Né? Então, vamos orar pelos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana, e eu sou muito grato a Deus por isso. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Pai de amor, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Sei o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor zela por cada um deles. Por isso, Pai, que nesse novo ciclo que está iniciando, o Senhor derrame graça, favor, cerque-os, Pai, para que eles possam desfrutar da boa, perfeita
e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Irmãos, vamos tirar uma foto. Amém? Irmãos, eu também fiz, né? E eu também quero a oração de todos vocês. Eu posso convidar uma pessoa aqui para orar por mim? Quero convidar aqui o pastor William. Vem cá, pastor William. Pastor William, um dia ele disse assim: pastor Zé Carlos, o senhor faz igualzinho eu fazia lá na igreja. Falei, então vem, agora você vai fazer comigo. Amém? Amém, meus irmãos? Queria que você, daí onde você está, estendesse suas mãos para nós honrarmos nosso pastor, amém? Senhor meu Deus, nesse momento nós colocamos diante de Ti o nosso pastor José Carlos. Ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida dele, lhe proporcione saúde, paz, amor, que nesse novo ciclo, Senhor, ele continue desfrutando com alegria a Tua graça e o Teu favor que está sobre a vida dele. Multiplica, Pai, alavancando o ministério, alavancando a vida profissional, alavancando, ó Pai, a sua família. E eu creio, Pai, que grandes dias sobre a vida dele, o Senhor já proporcionou, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que lindo, né? Fiquei apaixonado agora por essa oração. Vai ser meu orador oficial, viu? Que até com as pernas meio mole, eu falei, já estou abençoado. Mas é muito bom, irmãos. Deus tem enviado pessoas muito amorosas, pessoas... Eu fico perguntando para Deus, por que Deus tem mandado tantos talentos, né? Inclusive, eu vou chamar uns aqui que nós vamos estar recebendo hoje. Mas é um novo tempo. Deus nos prometeu que nós iremos viver o ano da multiplicação. Eu fico muito feliz e eu creio que o Senhor está fazendo isso. Estou muito feliz mesmo, não é porque eu fiz aniversário ontem não, também, mas é porque eu tenho visto, sabe, aqueles irmãos que estavam assim meio parado, né, fazendo células, os kids, meu Deus do céu, eu estou muito feliz. Daqui uns dias nós vamos estar aí com 500 crianças em célula. Não, vamos colocar mais, 500 é a quantidade de membros. Nós vamos estar com 800 crianças em célula e 500 membros na IBR. Porque eu acredito, irmão, que Deus tem movido um tempo novo, né? Estou vendo aí as irmãs se movimentando, fazendo célula. E olha, que coisa linda. E não é diferente, né? Não está sendo diferente, estou vendo a rede de jovens aí, eu fico olhando pelas câmeras lá em casa, e eu vejo, já chegaram no segundo degrau lá, que um pouco estão no terceiro, os nossos jovens, é porque todos não vêm no domingo, nós temos muitos que os pais não são evangélicos, então, às vezes não permite, mas eu estou muito feliz, porque eles estão sendo alimentados e agraciados aqui, todos os sábados, e lógico, quando dá. Agora na ceia, diga, ceia é para crente raiz. Eu estive fazendo uma visita, agora eu não lembro, porque o pastor Tiago falou ontem que eu estou visitando mais célula do que... E o que mais me convida é a rede dele. Que um dia eu sou concorrente dele. Mas eu fui numa das células que a pessoa estava falando para mim. Ah, lembrei. Foi a sua, não foi, irmão? Aqui estava falando assim, não, pastor, na ceia nós somos, né? Que nem o senhor, nós somos raiz, né? Falei, isso, não pode faltar na ceia. Porque a ceia é um tempo, irmão, aonde nós, pastor, todos os dias nós lembramos da morte e da volta do Senhor. Sim, mas a ceia é um tempo de aliança, de eu renovar, de eu participar
deste momento, na verdade nós devíamos cear todos os dias, porque a ceia é cura, a ceia traz cura. Quando você participa do corpo, o corpo de Jesus, você vai ver que a Bíblia fala do sangue. O sangue purifica os nossos pecados. Você não vai ver falar do pão, mas quando você vai para Isaías, você vai ver Isaías declarar o que é o corpo de Jesus. E se o pão que nós participamos é o corpo, então aquilo que Isaías escreveu eu tenho para a minha vida. Ele carregou sobre si todas as minhas angústias, todas as minhas enfermidades, tudo aquilo que me roubava a paz, Jesus carregou na cruz. Quando eu participo do corpo, eu estou trazendo a cura, a vida, a paz e a alegria. Então a Santa Ceia não é um ato simbólico. Jesus disse, esse é o meu corpo. Então diga para o teu irmão, não falte domingo que vem. E domingo que vem não dá para me enganar, porque eu estou nos 2 cultos. Se eu não te ver de manhã, eu vou te procurar à noite, amém? Irmãos, eu quero convidar aqui os nossos membros novos, que nós estamos recebendo hoje. Eu quero convidar aqui a Iva, a Vitória, a Maria e família, né? Cadê os líderes? Vem, sobe aqui junto com eles. Sobe aqui. Irmãos, essa aqui é a Vitória. Lembra do domingo passado? Depois eu vou te pagar, né? Que eu acabei usando a Vitória para ministrar, né? Ela fez parte do meu esboço. Essa aqui é a Vitória. E eu fico muito feliz. E ela não pôde estar no domingo passado, mas está aqui. Essa família é uma família muito linda, lá de Santo André. Olha que coisa poderosa. Lá de Santo André. Nós estamos, como disse o pastor Tiago, avançando. Vem para cá. Isso. Aí. E eu tive a oportunidade de estar no Filho da Paz, que os nossos irmãos fizeram. E uma família assim que eu falei, gente, que coisa linda, né? São muito amorosos. E Deus nos deu o privilégio de começar a caminhar juntos. E nós queremos saber se a igreja recebe eles com amor, com muito carinho, para fazer parte dessa família. Posso ouvir um amém? Amém! Então, vocês são bem carismáticos mesmos, né? Amém, irmãos? Então agora estenda as mãos para cá. Vamos pedir graça e favor sobre a vida dessa família. Pai de amor, eu te agradeço pela vida das tuas filhas, pelo coração que elas têm com a tua obra. E hoje, Pai querido, estão sendo inseridos junto conosco, para compartilhar junto conosco o propósito que o Senhor tem colocado. Então, Pai, que a cada dia elas possam alcançar revelação, entendimento e discernimento para caminharmos na Tua obra, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que eu fiz com muito carinho. Perguntaram para mim assim, você dormiu, pastor? Eu falei 4:30 da manhã. E acordei às 7. Mas sabe que o meu coração está explodindo? Porque quando eu acabei essa palavra, eu disse, eu acho que eu já falei tudo isso para vocês. Eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir novamente. Porque até a vinda de Jesus, eu vou repetir o que eu vou pregar para vocês hoje. Amém? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. Mas eu vou ler só parte desse versículo. Tá bom? Olha só.
Nós vamos ficar só no 4, mas depois você lê tudo. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Não, tem que ler tudo. Vamos lá. Não se conduz de forma inconveniente. Uau! Bom, a gente precisa, quando lê a Bíblia, a gente tem que mastigar, ruminar, porque é muito poderoso esse negócio. Olha só, o amor não se conduz de forma inconveniente. Ele não busca interesse. Gente, que poderoso. O amor não é uma troca, não é uma barganha. A gente simplesmente ama. Por isso que eu sempre digo nos casamentos que eu faço, amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Porque o amor não tem interesse. Nem aquilo, sabe? Você vê que não sei por que eu estou falando isso, mas as pessoas casam errado. Porque muitas pessoas, quando vai casar, está dizendo, por que você está casando? Para ser feliz. Então você está casando errado. Não casa. Se você está casando para ser feliz, você está casando errado. Você tem que casar para fazer o seu cônjuge feliz. E ele casar com você para te fazer feliz. Aí pronto. A felicidade vai ser completa. Porque o amor não tem interesse. Não tem interesse. É para o outro. E aí você vai ver o que Deus faz. Olha, não se irrita. Ei, pegou alguma coisa aí? O amor não se irrita. O que nós mais ouvimos hoje em dia é dizer assim, nossa, mas tem mais mulher aqui. Ah, mas esses homens são muito irritados. Presta atenção, irmão. Amor não se irrita. Então veja, queridos, ele não se ressente do mal. Vamos avançar porque eu tenho que falar. O amor não se alegra com a injustiça. Irmão, isso é poderoso demais. Se tem uma coisa que me deixa muito doente, é quando eu vejo alguém ficar falando do outro. Eu não gosto, irmão. Eu não gosto. Por favor, quando você estiver assim angustiado, chega para mim e diz assim, vamos orar, pastor? Por quê? Porque quando a gente ama, irmão, a gente não aceita. Então, por exemplo, eu acho que eu falei isso domingo passado, a coisa que mais me irrita é quando alguém vem falar de alguém da igreja. Ah, mas o irmão é isso, irmão. Eu sei que aqui, irmão, tem gente de todos os níveis. Só que presta atenção numa coisa, nós somos uma família, nós temos que amar um ao outro. Você talvez está num estágio maior que ele, mas ele vai chegar lá. Mas enquanto ele não chegar, não se irrita, querido. Não seja injusto. Continue orando. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas se alegra com a verdade. Uau! O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Feche teus olhos. Pai de amor, eu te agradeço por esse tempo. E tenho a certeza que o Senhor tem algo poderoso para fazer em nossas vidas hoje. E eu te peço que o Senhor traga essa revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema, o amor que não desiste. Repita comigo, o amor que não desiste. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas desistem das outras muito fácil mesmo. Basta a pessoa errar. A pessoa errou com ela, já não vale mais nada. Ainda tem uns que dizem assim, eu não aceito que falhem comigo. Eu não aceito que errem comigo. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A gente desiste muito fácil das coisas. Por isso que nós encontramos tantas pessoas frustradas hoje, na igreja, onde a gente anda. Por quê? Porque basta a pessoa falhar com ela, ela já desiste. Ela já para. Basta a pessoa tropeçar. Simplesmente, a pessoa já desiste da outra. Você não é meu amigo. Você não é parceiro. Você não é irmão. Você não é isso. Já desiste. Sabe, querido? E logo já surge um rótulo. A gente já rotula aquela pessoa, dizendo para ela, você não tem mais jeito.
você não tem mais jeito. Você já foi longe demais. Você já foi longe demais. Sabe? Outros ainda dizem assim, essa pessoa nunca vai mudar. Olha só. Mas deixa eu te dizer, o amor de Deus não funciona assim. O amor de Deus não funciona assim. A graça de Deus, irmão, não olha apenas para quem a pessoa é hoje. Você está me ouvindo? Entendeu o que eu disse? A graça de Deus, ela não olha para a pessoa, somente para a pessoa, quem ela é hoje. A graça de Deus, ela vê quem você vai se tornar amanhã. Porque se essa graça nos enxergasse lá atrás como nós éramos, nós não estávamos aqui. Então, querido, a graça de Deus não é como nós, não. A graça de Deus está adiante do que você está vendo. Hoje talvez você está desistindo de pessoas, irmão, que o favor de Deus vai acontecer na vida dela. Que o favor de Deus já está previsto na vida dela, mas você está desistindo. Você está abrindo mão. Você está abrindo mão. Mas a graça, ela vai além. Enquanto o homem vê o passado, Deus está vendo um propósito. Enquanto o homem enxerga uma queda, Deus está vendo uma restauração. Entenda, querido, enquanto o homem fecha a porta, Deus ainda mantém a mesa preparada. Diga para o teu irmão, sempre terá lugar na mesa para você. Isso mesmo, sempre terá. Talvez a sua família já desistiu de você. Talvez os seus parentes já não acreditam mais em você. Mas Deus não pensa assim. Olha, sempre vai ter lugar na mesa para você. Sempre, sempre. Tem umas pessoas que dizem assim, fulano está desviado. Ai, irmão, eu acho um negócio tão pesado, esse negócio de chamar o outro de desviado. Desviado por quê? Eu até entendo, de repente faz até um pouco de sentido. Desviou do caminho, mas ele ainda tem lugar na mesa. Ele ainda tem lugar na mesa. O lugar da mesa dele nunca vai, irmão, ser preenchido por ninguém. Sabe por quê? Porque o amor que Deus tem, olha lá, por cada um de nós, ele é completo. O amor de Deus, ele não desiste. Ele não desiste. Você pode desistir de alguém, de algo, mas Deus não desiste. Então, queridos, por que eu posso falar isso para você? Porque o amor verdadeiro, ele nunca desiste das pessoas. O amor verdadeiro, ele nunca desiste. Eu fico muito feliz, porque tem pessoas que já caminharam comigo, e ele disse assim, pastor, o que mais me chama a atenção, é porque hoje eu não estou com o senhor, e o senhor nunca mudou. A pessoa não está nem mais na igreja. A pessoa está, às vezes, fazendo até algo errado. Mas todas as vezes que eu encontro, eu dou o mesmo abraço. O mesmo abraço. E eu cumprimento ele. Eu não fui ensinado assim, não. Tanto que eu ia fazer culto ao ar livre, eu ficava revoltado. Eu acho que eu sempre tive a graça, só não tinha a revelação dela. Porque os pastores falavam assim, ó, não, você tem que falar assim, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos e uma boa tarde de salvação para todos. Isso, a paz do Senhor é para todos. Se você quer receber ou não, a paz não é minha, eu estou te dando a paz do Senhor. Se você não recebe, ela volta para eu. Mas se você receber, você vai tê-la. E eu não gostava de falar assim, não. Nós ia fazer o culto ao ar livre, e aí os irmãos falavam assim, que tinha oportunidade. Na hora que eu ia falar, eu falava, a paz do Senhor para todos, todos. Por quê? Porque hoje, irmão, eu posso estar enxergando pessoas que não estão com Cristo, que não quer nem saber nada de igreja. Eu posso olhar para ela e até ficar assim, puxa, fulano, eu convido tantas vezes para vir à igreja, não vem. Eu chamo para ir para a célula, não vem. Eu chamo, tudo bem, irmão, só que você não está entendendo que nós enxergamos o hoje. Deus está vendo o amanhã. Essa pessoa era como eu. Ontem os meninos fizeram aqui algumas coisas assim que me trouxe bastante a lembrança lá atrás. Eu não queria ser crente. A minha tia pediu para mim ir lá na igreja para fazer
uma campanha de 3 dias, nem 7 dias foi, 3 dias. Você vê como é que eu penso uma coisa, Deus pensa outra, né? E aí, irmãos, eu falei, tia, mas eu vou, mas eu não quero ser crente, não. Olha, minha tia não conhecia essa graça, sabe, amados? Mas uma coisa, aliás, ela conhecia, ela só não tinha revelação. Porque, veja só, eu disse na cara dela, eu não quero ser crente. Eu não quero. Eu sou muito novo, eu tenho 21 anos de idade, eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito, e depois, quando eu tiver meus 50, 60 anos, quando eu tiver de bengala, aí eu vou aceitar Jesus. Ela disse, sabe o que para mim, irmão? Ela estava vendo um menino cheio de vaidade, que achava que o mundo podia trazer alguma coisa, como muitos ainda pensam assim, e ela olhou para mim e disse, não, filho, você não precisa aceitar Jesus. Eu estou dizendo para você, só ir 3 vezes na igreja. Por quê, irmão? Porque isso é graça. A graça, ela não enxerga eu agora. Você pode estar falando besteira, você pode até estar condenando, mas a graça te enxerga lá. As 3 vezes fazem 42 anos que eu estou aqui. Por quê? Porque isso é graça. Eu disse algo do meu momento. Então, amados, o amor é isso, o amor verdadeiro nunca desiste. Então, Jesus nunca desistiu de você, querido. Quando você estava lá, sabe, Ele nunca desistiu. Ah, pastor, mas hoje eu me sinto um pouco distante. Mas o teu lugar sempre está na mesa. É só você vir e sentar. Esse é o seu lugar. Por quê? Nós vimos lá na primeira carta que Paulo escreveu, a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo estava cuidando ali de Éfeso, mas ele escreve lá de Éfeso, ele escreve para Coríntios. E ele mostra, irmão, para nós, que a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons. Você já viu? Só que era uma igreja, irmão, tanto que a ceia, vamos dizer assim, as maiores doutrinas, ou os maiores ensinamentos, como igreja, um dos maiores ensinamentos, a gente vê muito na igreja de Coríntios, porque era uma igreja, irmão, que era cheia de enfrentar divisões, pessoas orgulhosas, conflitos. Era uma igreja meio complicada, viu? Mas Paulo, querido, ele fala de uma maneira para ensinar esse povo. Por quê? Porque eles falavam em línguas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Porque muitas vezes nós avaliamos a pessoa pelo dom que Deus deu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Dom não quer dizer, eu pensava assim também. Eu pensava que quem tinha dom era o mais santo. Eu pensava que aquele que tinha dom era aquele que era mais crente. Mas dom é um dom, diga, é um dom. E o que é um dom, irmão? É uma bênção que Deus dá para você, um presente. Tem gente que, irmão, recebeu esse presente e hoje nem está cantando mais para a igreja. Mas Deus deu presente. E eu declaro em nome de Jesus que um dia ele volta a cantar para o Senhor. Você tinha um dom de profetizar, mas agora você está meio revoltadinho, está meio chateadinho. Mas foi um presente que Deus te deu. E o que Deus dá, diga para o teu irmão, não tira. Você pode estar aí invocado, não querendo fazer nada, mas Ele te deu, e o que Ele te deu, Ele não vai tirar. Então presta atenção na igreja de Coríntios, irmão. Essa igreja que eu disse para você, que tinha muitas divisões, tinha muitas pessoas orgulhosas, conflitos, eles falavam em línguas. Eles profetizavam. Eu achava que quem podia profetizar só era aquele que andava no manto. Olha só. Eles tinham conhecimento também, irmãos. Vê se você se enquadra nesse negócio. Só que tinha uma coisa. Faltava amor. Eles não tinham amor. A gente vê muitas vezes, muitos crentes dizem assim, como que fulano pode ser crente desse jeito? É, igual a igreja de Coríntios. É assim mesmo. Deus te presenteia, só que você não quer, irmão, expressar o amor de Jesus. Você quer expressar o seu orgulho. Ainda tem uns que dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é a música da Gabriela, irmão. Jesus, ele é poderoso para transformar a sua história e a tua vida. O que falta em você, crente, que aqui não estou falando para quem não é crente, não. O que falta em você, crente, que fala em línguas, você que profetiza, você que ora, o que falta em você é amor. É amor.
Porque tem muita gente, irmão, e sabe que é uma bênção, só que não ama, são egocêntricos, tudo é para ele. Pastor, e como é que faz? O que faz é o que Paulo fez. Paulo olha para uma igreja cheia de dons, e ele diz: olha, vocês realmente têm os dons de Deus, mas falta amor. Aí Paulo escreve o capítulo 13 para a igreja, para dizer para eles, e Paulo mostra que o amor não é apenas um sentimento. Paulo mostra, irmão, que sabe, a própria natureza de Deus se manifesta, irmãos, em nós, através do amor dele. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, queridos, a palavra usada aqui nesse texto de amor é ágape. O que eu disse? Então, irmão, aqui não é um amor emocional, sabe? Aquele amor que você, uau. Não é uma emoção. Não, aqui, irmão, o amor é baseado, aqui também não é baseado em merecimento. Você merece, por isso eu te amo. Nada disso. Você é bonzinho, por isso eu te amo. Nada disso, olha só. Você não precisa fazer nada para merecer. Irmãos, tem pessoas que ele quer. Por que você ora tanto? Porque eu quero que Deus me ame. Por que você está jejuando? Porque eu quero que Deus me ame mais. Irmão, o jejum é muito bom. A oração é muito bom. Só que tudo isso é um nível de intimidade que eu tenho com o Pai. Deixa eu te dizer, não existe nada que possa acrescentar o amor de Deus para a sua vida. Porque Deus é completo, e o amor dele é completo. Não dá para aumentar aquilo que é completo. Ele simplesmente te ama, querido. Põe isso na sua mente e no seu coração. Ele te ama. Não tem nada que você possa acrescentar. Pastor, quer dizer que eu não preciso orar? Agora mais. Pastor, quer dizer que eu não preciso jejuar? Agora mais. Por quê? Porque quando eu oro e quando eu jejuo, eu estou tirando um tempo de solitude, eu estou tirando um tempo do meu dia, das minhas horas, para estar com quem eu amo. Por que as pessoas faltam na igreja? Por que as pessoas não gostam de fazer um período de oração? Por que as pessoas, muitas pessoas, dizem, não, mas eu vou domingo, se der eu vou. Porque, irmão, ele ama outras coisas mais que Jesus. Não, pastor, o que é isso? Tem coisas que são mais valiosas. Não tente se enganar. Porque a igreja de Coríntios não era uma igreja, irmão, era uma igreja cheia de dom. Mas o motivo de eu ter o dom não quer dizer que eu amo. Por quê? Porque Deus te deu. E por que Deus me deu, se Deus sabe que eu não amo? Porque Deus está vendo lá na frente. Porque Deus sabia que você ia ouvir essa palavra hoje. Porque Deus tem um processo de restauração na sua vida. E o mais completo, porque Ele escolheu te amar primeiro. Ele não esperou você fazer nada para valer esse amor. Ele simplesmente, agora a única coisa que Ele entende, é que um dia você vai reconhecer esse verdadeiro amor. Amém, irmãos? Então veja, querido, que o amor, sabe, aquele, na verdade, escolhe amar, ele não está esperando nada em troca. Por isso que Paulo diz aqui, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não está falando, irmão, de uma forma ingênua, não. Ele está falando de um amor que continua acreditando que Deus pode realmente transformar, Deus pode mudar. Por quê? Porque na verdade quando a gente ama, a gente crê, Deus pode tudo, Deus vai fazer. Então, amados, tem pessoas que falam assim, não, eu estou desistindo, estou jogando a toalha, mas o amor tudo crê, irmão, o amor tudo suporta. Ah, pastor, suporta até aqui, daqui para lá. Irmão, tem um versículo na Bíblia que você não fala, até o Adriano usou ele aqui outro dia, mas ele foi muito inteligente e contextualizou antes.
ele não fala de dinheiro, mas muitos pregadores usam para fazer oferta. Que ele diz que você vai receber uma medida transbordante, sacudida, transbordante, recalcada, sacudida e transbordante. Está corretíssimo. Só que lá não fala de dinheiro. Lá fala justamente do quê? Do amor. Então presta atenção numa coisa, irmão. Se Deus dá essa medida para quem ama, quanto mais eu perdoo, mais eu sou? Quanto mais eu tolero, mais eu sou? Quanto mais eu olho com olhos bons para as pessoas, mais eu recebo também. Agora preste atenção, quando eu julgo, acredite, logo logo você vai ser julgado também. Só que como disse aquela Cristina aqui, a gente esquece. Aí tem gente assim, nossa, olha que injustiça que estão fazendo comigo. E você sempre foi justo. Você sempre foi justo. Porque a semente, irmão, ela é plantada. E ninguém colhe, sabe? Eu plantei hoje e vou colher amanhã. É assim? Você vai colher. Olha, eu vou falar com muito amor. Mas a semente que você tem plantado, você vai ter que colher. Pastor de Deus, então eu estou na roça. Não, não está. Por quê, irmão? Não que roça seja um lugar assim, né? Mas é o ditado. Senão os irmãos da roça vão me processar aí. Então veja só. Mas por que você fala isso, pastor? Eu falo, irmão, porque na verdade hoje você tem a oportunidade de se sentar na mesa. Então se você se senta na mesa com Jesus, ainda que, Salmo de número 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que está dizendo, não era para tu estar nessa situação não, meu filho. Não era para você estar vivendo isso não, mas como você é teimoso, você quer viver segundo os seus pensamentos, o próprio salmista ainda diz, eu deixei. Está escrito lá no livro de Salmo. E diz, se Israel tivesse me ouvido. Se Israel tivesse atentado para mim, eu tinha ouvido a oração deles e tinha sarado esse povo e tinha dado a vitória. Mas como Israel não me ouviu, eu deixei eles viver segundo o desejo do coração deles. Então presta atenção, que tem muita gente que usa esse versículo dizendo assim, irmão, eu não senti nada, então Deus está comigo. Não, tem hora que você é tão teimoso que Deus diz, tá bom, vai filho. E quem é pai sabe muito bem disso, né? A gente fala para o filho, não faz, o filho, não faz, daqui a pouco, eu não disse para você não fazer, porque tem hora que não dá, não é verdade? Então Deus faz a mesma coisa, Deus fala, um domingo, Deus fala, 2 domingos, mas você continua, porque você não está sentindo nada, porque nada está te apertando, você acha que você está certo, mas presta atenção, você tem a palavra de Deus, o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, sempre ande debaixo dessa luz, peça sempre para clarear o caminho que você está caminhando, amém irmãos? Por quê? Porque o amor, sabe querido, ele não fecha a porta antes que a obra de Deus termine. Deus vai completar o que Ele começou na sua vida. Você pode rodear para onde você quiser, a porta não vai se fechar. Está escrito, Filipenses está escrito, irmão, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar até que o Senhor venha. Então, quando o Senhor vir, a obra vai estar completa, na minha vida, na sua vida. Posso ouvir o amém? Amém. Então veja, o amor da graça, irmão, nos ensina a enxergar nas pessoas aquilo que Deus ainda está construindo nela. Tem uns irmãos que eles são muito generosos comigo. Aí eles dizem assim, semana eu ouvi, a pessoa está me ouvindo aqui. Pastor, olha, eu preciso ainda aprender a olhar assim como o Senhor olha, mas eu já estou aprendendo. Isso é poderoso demais, porque, mas o Senhor faz isso porque o Senhor é pastor. Não, irmão, isso é graça. A graça vai começar a ensinar para você, a enxergar nas pessoas, sabe, aquilo que Deus ainda está construindo. Por quê? Porque quando eu olho para a pessoa, eu vejo que nada está muito errado a vida dela. Eu vejo que ela ainda faz umas coisas muito fora da caixinha. Mas o que acontece? Eu sei que Deus está trabalhando. Então, se Deus está trabalhando, não desiste dela. Se Deus está trabalhando, ela vai ter essa fé que você pensa. Essa fé que você enxerga. Mas acredite, Deus está trabalhando.
Então, diga para o teu irmão, enquanto Deus trabalha, confia. Isso, irmão, vai mudar. Ele vai mudar, mas pastor, a gente tem a chorar. Ele vai mudar. Olhe, Deus vai fazer esta obra completa na vida dele. Mas enquanto Deus não faz, confia. Por quê? Porque, pastor, mas eu entendo, mas foi que nem eu disse ontem lá na igreja que eu estava. Eu disse aqui também já, a graça para quem precisa. Então, eu não estou enxergando graça naquilo. Eu não estou enxergando graça naquela pessoa. O que eu tenho que fazer, irmão? Desistir dela, sim ou não? Não, o que eu tenho que dizer? Dai graça, Pai. Pastor, e quando a pessoa faz raiva para mim? Pede mais graça. Pastor, e quando a pessoa me ofende? Pede graça sobre graça. Você tem que pedir, porque Deus está trabalhando, irmão. Todos nós estamos nas mãos do olheiro. Deus está trabalhando. Tem uns barro duro? Tem uns barro mole demais, porque não dá para tornear, não dá para esboçar um barro que é muito duro, é dificultoso, assim como também o muito mole. Mas tenha calma, olhe para o que está na mão do nosso oleiro e acredite, Ele está fazendo o melhor ali nas suas mãos. Então, não critique, não desista, porque essa pessoa está nas mãos daquele que mudou a tua história, e ele vai ser mudado também. Acredite, não desista, continua dizendo assim: meu amor, como eu te amo, eu creio que Deus vai fazer, Deus tem um propósito na sua vida. Declare palavras de fé, declare palavras de amor, declare que a cruz é a verdadeira resposta para esta humanidade perdida. Amém, meus irmãos? Então eu quero compartilhar aqui com vocês, irmãos, observando esse texto aqui, eu quero compartilhar 3 atitudes de amor que nós temos que ter com o nosso próximo, que você pode realmente colocar na sua vida e acreditar no próximo. Quando eu olho para ele, mas pastor, quando eu olho para ele, tem 3 coisas que você tem que enxergar. Primeira, vamos lá, meu irmão. O amor enxerga além das... Então vamos lá, o amor enxerga além das aparências. Ele vai além. O que eu estou dizendo? O amor vai além do que eu estou enxergando. Presta atenção aqui, Jesus tinha capacidade de ver além do presente. Jesus enxergava o presente, mas ele tinha capacidade de ver além. Nós não temos essa capacidade de ver além, mas nós temos Jesus, e temos a palavra dele. Por quê? Está escrito, irmão, os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos bons. Deus não pensa nada de ruim com você. Se os pensamentos de Deus são bons, quando eu olho para você, eu tenho que ter pensamentos maus ou bons? Bom dia. Quando eu olho para você, eu tenho pensamentos bons ou ruins? E se você está fazendo a coisa ruim, eu tenho que ter pensamentos bons ou ruins? Bom. Por que bom? Porque eu tenho que olhar com a visão ótica do meu Jesus, querido. Então, Jesus tinha capacidade de ver aquilo que ninguém estava vendo. Todos viam, quando Jesus, por exemplo, olhou para Pedro, todos viam ali o Simão. Só que quem Jesus estava vendo? O Pedro. Irmãos, todos viam ali em Pedro, simplesmente um pescador muito impulsivo. Mas Jesus, olhando para Pedro, Jesus viu o quê? Uma rocha. Irmãos, quando Jesus olhava para Pedro, todos viam um homem instável, que num piscar de olhos já queria puxar a espada, cortar a orelha de um, e já, sabe, uma pessoa muito instável. Mas Jesus viu o que em Pedro? Um grande líder que iria pregar para muita gente. Isso é poderoso demais. Quando você olha para alguém que todo mundo diz não tem mais jeito,
O meu irmão, aquele irmão que veio aqui, não é meu irmão de sangue, meu irmãozinho de fé. Lembra? Quem estava aqui no dia que aquele menino que pregava para mim lá na empresa estava? Tem alguém? Olha lá, tem bastante gente. Aquele irmãozinho, no meu setor, onde eu trabalhava, só tinha 3 crentes. E eles eram, assim, muito, muito humildes. E eu tinha uma boca muito suja. Tanto que hoje, se você falar besta, minha netinha fica doida comigo. E às vezes ela fala um negócio, eu falei, dá para nós melhorar isso, não? Mas isso não é palavrão. Eu falei, mas não soa bem nos meus ouvidos. Eu não gosto. Acho que é porque eu era tão boca suja. E aí, irmãos, eu judiava deles. E aí eles estavam, o Valmir, não, era o Valmir e o que veio aqui. Eu vou lembrar. Almir, são amigos da Wanda. É isso mesmo, o Almirzinho, sabe? Aí eu peguei um dia eles no meu torno, eu fui trabalhar e meu encarregado colocou para mim trabalhar no torno do lado dele. E o coitadinho, ele estava para casar. Mas Daldo, eu falei tanta besteira para esse menino. Ele era muito empenhado no trabalho dele. E a gente ganhava por produção, sabe? Então a gente não podia. Para a gente ir no banheiro, a gente tinha que ganhar um tempo nas peças para ir no banheiro e voltar. Você está entendendo? E eles não saíam do torno, eles levavam água, colocavam ali, sabe? Eles não saíam porque eles trabalhavam bastante. E esse menino fui trabalhar do lado dele. Mas eu falei tanta besteira para ele nesse dia, mas tanta besteira, que ele começou a chorar e foi para o banheiro. Ficou lá uns 5 minutos no banheiro e voltou enxugando as lágrimas. Aí, irmão, eu era, assim, perturbado, mas eu já tinha um bom coração. Quando eu vi ele daquele jeito, eu disse assim, ô irmão, me desculpa, acho que eu te chateei, falei para ele. Falei, mas não liga não, porque eu sei que você vai para o céu, mas eu já vou direto para o inferno, eu não tenho mais jeito não. Aí, irmão, nunca me esqueço, já repeti isso várias vezes aqui para vocês. Né? Olha o tamanho dele, né? Até hoje ele é pequeno. Ele olhou assim para mim e disse assim, bem sério, olha a ousadia. Até então ele estava muito frágil. Ele olhou para mim e disse assim, Zé Carlos, é homens igual a você, que Deus pega, transforma e usa poderosamente com a sua palavra. Vocês nem aplaudem. O Almir estava olhando para mim com os olhos de Jesus. Olha hoje onde eu estou, irmão. Falando aquilo que um dia ele declarou. Deixa eu te dizer algo, querido. Acredite. Enquanto, irmãos, Pedro nem havia chegado lá, Jesus já enxergava o que ele faria. Sabe? Aquilo que ele realmente ia fazer, quando a graça alcançasse ele, iria realizar. Enxergue isso. Enxergue isso. Por quê, pastor? Porque o amor da graça não olha apenas a condição atual. O olhar da graça, irmãos, ele olha para um potencial que está escondido. Você tem um potencial escondido. Então, meus irmãos, talvez exista alguém aqui, ou na sua família, que ninguém acredita mais. Não acredita mais, não acredita. Talvez seja seu filho, talvez uma filha, um esposo, uma pessoa, amiga, que você já não acredita mais. Onde todos estão desistindo, melhor dizer, todos já desistiram. Mas deixa eu te liberar uma palavra. Acredite, Deus ainda não desistiu dele. Você pode estar já para jogar a toalha, mas Deus não desistiu dele ainda. Deus não desistiu. E o que nós precisamos? Dessa graça. Porque quando Deus olha para alguém, Ele não vê apenas a pessoa que é. Ele vê aquilo que a sua graça pode fazer. Olha aqui para mim. Isso que é poderoso. Olha lá meu irmão, parece o irmão do Éder, né? É irmão mesmo, né? Agora é irmão.
Mas olha só, eu vi o testemunho dele lá no encontro. É essa graça, querido. Agora já está virando até ciclista, rapaz. Empolgado, rapaz. Fica motivando, até fiquei com vontade. Até estava falando pro líder de vocês lá, né? Falou, arruma uma bicicleta aí para mim que eu vou pedalar com vocês também. Não aguento tanto, vamos devagar, 63, mas o que eu quero dizer para você, querido? Que é isso mesmo. A gente, querido, a graça, ela enxerga além. Porque Jesus fazia isso. Porque ele entendia que quando aquela pessoa entendesse a graça de Deus, ele ia ser mudado, transformado. Deus ia fazer essa grande obra. Então, querido, Deus, ele olha para você. E quando ele olha, ele fala assim, olha, quando a graça for derramada sobre a vida dele, ele vai ser outra pessoa. Ele vai ser outra pessoa. Então o amor, irmão, não é apenas enxergar além das aparências. O amor também enxerga além dos erros. O que eu disse? O amor enxerga além. Pastor, vamos lá para a segunda coisa lá. O amor enxerga além das quedas, dos erros. Olha para aquela mulher adúltera. Foi arrastada diante de Jesus. Todo mundo queria condená-la. Todo mundo já tinha uma pedra na mão para atirar nela. Mas Jesus tinha o que para ela? Diga graça. Enquanto todo mundo vinha preparado para acabar com aquela história, Jesus disse, epa. Jesus tira o ponto final que a lei tinha colocado na história daquela mulher. E aí Jesus põe uma vírgula e diz para a mulher, vai e não peques mais. Deixa eu te dizer, querido, talvez tudo parece que não tem mais jeito, que acabou. Mas a graça tira o ponto final da sua vida e a graça põe uma vírgula e diz, continua. Continua agora. Você vai ver o que tem para você lá na frente. Então, querido, todos ali queriam condená-la, mas Jesus já via ali a graça sobre ela. Então, observe algo poderoso. Jesus, querido, viu o pecado. Não, Jesus viu o pecado. Jesus viu o pecado, mas viu também uma pessoa que precisava ser restaurada. Todas as vezes que você olhar para alguém, que você não vê nada de bonito, que você não vê nada de bom, que aquela pessoa faz tudo errado. Pastor, eu não posso ser omisso. Você não vai ser omisso. Jesus não foi omisso ali. Jesus viu o pecado da mulher, mas quando Jesus olhou para ela, Jesus não viu só o pecado da mulher. Jesus viu uma pessoa que a graça ia alcançá-la e restaurar. Então acredite nisso, é a graça que muda, é a graça que transforma, é a graça que restaura, é a graça que tira o ponto final na vida do homem e da mulher e põe uma vírgula para que ele possa avançar, continuar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É graça. Deixa eu te dizer algo, irmão. A graça não chama o pecado de bom. A graça não chama o pecado de bom. Mas também ela nunca trata o pecado como algo descartável. A pessoa pode ter errado do jeito que errou. Ninguém está descartando o pecado da pessoa. Ninguém está dizendo que ela não é a pecadora. Jesus não disse que ela não era pecadora. De forma nenhuma. Mas Jesus, irmão, simplesmente mostrou o motivo dela ser uma pecadora. Não quer dizer que ela tem que ser descartada. A graça me alcançou. Então diga comigo, a graça me alcançou. Agora diga mais forte, a graça que me alcançou vai alcançar essa pessoa também. Isso, pense em alguém agora. Pense e declare isso. A graça que me alcançou vai alcançar essa pessoa também.
problema é que nós só olhamos para aquilo que está ali. Então, queridos, a graça nunca chama o pecado de bom, não. Mas ela também não descarta de forma nenhuma o pecador. Por quê? A cruz prova isso. Jesus lá na cruz, irmão, ele morreu por todas as pessoas. Por mim e por você? Não, por todas. Então, queridos, ele morreu por pessoas totalmente arrebentadas, quebradas. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Romanos 5:8 diz, Paulo declara, que Deus prova o seu amor para conosco, aonde ele enviou quem? Cristo, para morrer por cada um de nós. Então Deus não esperou eu e você melhorar. Deus não esperou você, irmão, de forma nenhuma também amar Ele. Ele preferiu te amar primeiro. Você foi amado primeiro. Diga, Deus te ama. Você já viu que nós temos uma dificuldade de fazer como João? O João dizia assim, deitado no peito de Jesus, Ele me ama. Porque nós achamos que para Jesus nos amar, a gente precisa estar certinho, ajustadinho. Não, Ele te amou primeiro. Quando você não tinha nada para oferecer para Ele, Ele já te amava. Então, queridos, quem sabe, existe alguém aqui que caiu, alguém que se decepcionou até mesmo com você, alguém que falhou. Deixa eu te dizer algo. Ninguém está pedindo para alguém concordar com o erro, mas pode continuar acreditando que Deus é capaz, querido, de restaurar. Ele é capaz de restaurar. A graça, querido, ela vê o pecado, mas a graça enxerga além desse pecado. Ela vê, mas ela enxerga além. Então não tem nenhum de nós aqui que não possa ser restaurado. Não tem nenhum de nós aqui que não pode ser moldado. E eu acredito mais ainda e declaro sobre a sua vida. Aquilo que está precisando ser mudado, Deus já está trabalhando. Não desista, não pare. Não desista de ninguém. Não desista do seu casamento. Não desista daquilo que você está fazendo, não. Não desista. Deus pode fazer, Deus pode fazer. Pastor, está demorando. Para com isso, pede graça. O que Paulo diz, irmão? A tua graça... por isso está difícil. A tua graça me basta. Pastor, mas como é assim? Você não está entendendo, pastor. Eu estou sofrendo já há anos com isso. Pois é, está sofrendo porque está faltando graça. Porque quando vinha a graça sobre você, você não está entendendo. A Bíblia diz que Jesus pegou o jugo pesado e colocou um leve. O problema é que você está carregando o jugo pesado ainda. A graça é esse jugo leve. A graça não é uma religião. A graça é uma pessoa. Quem é essa graça? Jesus. Então Jesus está dizendo, me dá esse fardo pesado, põe o meu. Porque quando você põe o de Jesus, você vai ter sabedoria para lidar até o momento acontecer. Você vai ter força para lidar até o milagre acontecer. Você vai ter paciência para esperar as coisas acontecer, porque não tem nada a ver com você. Pastor, mas perguntam para mim se eu tenho sangue de barata. Pois é, quem não tem graça sempre vai dizer, eu não tenho sangue de barata, eu também não sou bobo, está pensando que quer fazer comigo o que faz com os outros. Mas quando a gente tem graça, a gente começa a olhar para a pessoa e dizer, eu vejo que o mesmo favor que um dia me alcançou, vai te alcançar também. O mesmo favor que um dia me mudou, vai te mudar também. Que o mesmo favor que um dia me curou, vai te curar também, porque eu vejo que o favor de Deus sobre a minha vida foi algo que eu não merecia, e eu sei que você não merece, e por isso eu acredito a favor de Deus na sua vida. A favor. Meio desajeitado, dá um abraço nessa pessoa perto de você e diga, a favor de Deus na sua vida. A favor. Se você puder ir na pessoa que você não está engolindo muito, vai lá e dá um abraço. Brincadeira. Mas faça isso também. Porque amar quem ama a gente é fácil.
quero ver você abraçar uma pessoa que ultimamente está tirando você do sério. Abraça ela e diz: a favor na sua vida. Aquela pessoa que está tirando você de você, diga para ela: a favor de Deus na sua vida. Pastor, mas a favor de Deus, que eu não estou falando que eu sei que você não aguenta, mas não é você, é a graça. Quando Deus, irmão, derramar isso no teu coração, você vai ver, tudo vai mudar. Amém, Wellington? Então veja só, querido, nós vamos encerrar. Quando um pastor fala isso, não acredite, irmão. Por quê, pastor? Porque na verdade, o amor, ele vê além da aparência, além das quedas, além do presente. Terceiro e último, o amor acredita no futuro que Deus preparou. Diga comigo: o amor acredita no futuro que Deus preparou. Resumindo tudo, não tem ninguém que fica fora da mesa. Perceberam isso? Não tem ninguém, só quem não quer sentar. Você não tem mais desculpa, irmão. E posso dizer uma coisa para você: se você quiser sentar hoje, tudo bem, teu lugar vai estar lá na mesa. Porque o amor acredita no futuro que Deus preparou para você. Uma hora você vai sentar nessa mesa e a gente vai poder cear junto. E aqui, irmãos, nós encontramos um dos maiores exemplos da Bíblia: Saulo de Tarso, um perseguidor, um homem violento, um ameaçador, um homem que a igreja toda temia ele. Mas Jesus olhou para Saulo e viu o quê? Paulo. Na hora que ele cai ali, ele olha atônito e Jesus diz: por que tu me persegue? Disso. Quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Um homem que ainda não era transformado, ele disse: e eu vou te mostrar agora o que você vai ter que fazer e o que você vai sofrer pelo meu evangelho. Um homem que estava indo perseguir a igreja, Jesus estava olhando para ele já com um grande apóstolo. Jesus já estava olhando para ele com um grande apóstolo. Então olha aí do lado, você está vendo aí um grande pastor, uma grande pastora, você está vendo um grande líder, você está vendo uma pessoa poderosa, né? Se você está do lado do seu marido aí, você está vendo um grande marido. Se você está do lado da sua esposa aí, você está vendo uma grande esposa. Se você está do lado do seu filho aí, você está vendo um grande filho. Por quê? Porque é dessa maneira que Jesus vê, e é dessa maneira que nós temos que ver também. Por quê? Porque na verdade, irmãos, os religiosos não enxergavam aquilo, mas Jesus via. Então, irmãos, deixa eu dizer para você, talvez hoje você tenha um Saulo aí na sua vida, alguém difícil, alguém distante, alguém improvável, mas não desista dele cedo demais. Não desista, não. Continue orando, continue amando, continue semeando, porque Deus trabalha nos bastidores. Quando ninguém está vendo, Deus está trabalhando. Quando ninguém acredita, Deus está trabalhando. Quando não é percebido, ninguém vê, Deus está trabalhando. E acredite, Ele vai fazer. O amor, irmão, não vê apenas as pessoas, sabe? O que aquelas pessoas, ela está sendo ali, ou está fazendo ali. O amor, irmão, ela acredita naquilo que Deus ainda vai fazer. Eu quero te convidar a você a se colocar sobre os pés.